Metodologia do trabalho acadêmico, unidade 1. Operações básicas do método consistem em decompor, compor, organizar e analisar. Lógica elementar. Linguagem básica do raciocínio da pesquisa. Metodologia é o pensamento, o conhecimento que pode ser adquirido de diversas formas: livros, filmes, cinema e também a convivência. O que é método? Método é o que nos leva a algum lugar. É a forma como cada um de nós faz algo. Nós podemos falar do conhecimento filosófico, que ele vai seguir a questão da lógica, que vai ampliar a compreensão da realidade. Ele vai ser especulativo, porque ele vai se basear na dedução. Valorativo, porque ele vai levar em conta as experiências em base com raciocínio. Ele é não verificável, porque ele não pode ser confirmado, mas sim correlacionado. Ele é sistemático, porque ele vai representar e correlacionar a realidade. Ele é infalível e exato, porque ele questiona o certo e o errado, utilizando-se da razão. Conhecimento teológico acredita em forças sobrenaturais para explicar tudo. Ele é valorativo, porque se apoia na doutrina. É inspiracional, porque é revelado por Deus. É infalível e exato, porque vai seguir o paradoxo e também os dogmas da igreja. E ele vai passar a analisar tudo, levando a vertente de Deus como criador de tudo. É não verificável, porque vai ter a questão da adesão das verdades que são escritas na Bíblia. Conhecimento vulgar. Ele é baseado no achismo e no conhecimento raso. Ele é falível e inexato, porque ele se conforma apenas com a aparência. E então nós temos aqui o diagrama. Primeiro vem o senso comum, depois vem o desenvolvimento científico, depois é criado as novas teorias, e depois você pode levar esse seu novo conhecimento de volta para o senso comum, a fim de levar esse conhecimento para o povo. Conhecimento científico, ele é baseado na investigação e também tem a metodologia de expansão do conhecimento. Ele é real porque ele se baseia em fatos concretos, ele também tem um contingente e preposições também. Ele vai seguir a questão das hipóteses que serão analisadas. Ele é sistemático porque segue uma ordem. Ele é verificável porque tem a questão da situação, problema e a hipótese. Ele é falível porque a ciência é inacabada. A ciência não tem crença e nem senso comum. Ciências formais são os fatos concretos. Nós teremos as ciências factuais, que lidam com situações reais. Então, dentro dessas factuais, nós teremos factuais humanas, a antropologia, psicologia, história e direito. Metodologia será o estudo do método. Unidade 2. A linguagem. Linguagem segue uma metodologia, um processo de escrita. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Brasileiras, vai ter uma função super importante dentro desse contexto. Qual é a importância dela? Será o emprego de regras de cunho acadêmico, para que essas regras sirvam para reger a escrita dos TCCs e também artigos científicos, né? Também terão essas diretrizes que servem para a criatividade do autor e não para reprimi-lo. Como devem ser utilizadas essas normas? Será utilizado na disciplina para fazer a ordem da escrita, a ordem da reconstrução, o monitoramento, sugestão de melhorias, observação e crítica. Trata-se como fazer a normatização. O resumo. O resumo é a paráfrase por excelência. É uma apresentação sintética e seletiva e vai exigir muito da articulação da pessoa que estiver fazendo a resenha. Deve ter progressão e articulação, compreender o texto por si mesmo e ter conclusão do autor. Não pode ter juízo de valor. Para um resumo ser bom, ele tem que ser aquele que tenha introdução, objetivo, articulação das ideias, material de processamento, os resultados, a discussão e a conclusão. Fichamento. O fichamento é útil na vida acadêmica, porque ajuda a sistematizar os estudos. É usado muito como levantamento de dados e leituras, também a questão das citações para TCC. Resenha. É uma modalidade de texto crítico que exige muito do domínio dos elementos textuais e também da articulação por parte de quem for fazer e terá uma conversa com o autor. Seminário. Serve para sociabilizar e também pode ser usado com diversas metodologias. Nós temos aqui as normas da ABNT que servem para reger isso, que serão
a Lei 6.023, 10.520, 6.028, 6.024. Recursos audiovisuais. Nós temos a semiologia, que usa os signos não linguísticos para a representação e a comunicação, e a semiótica, que é a teoria geral das representações, que leva em consideração signos de todas as formas para levar conhecimento. Os recursos audiovisuais podem ser tabelas, gráficos, mapas, fluxograma, desenhos e quadros. A estrutura dos relatórios. A parte externa será a capa, a lombada, e agora a parte interna, que serão as preliminares e suas normas, folha de rosto, errata, agradecimentos, resumo em língua vernácula, lista de tabela de ilustrações, elementos textuais, introdução, desenvolvimento, considerações finais, elementos pós-textuais, referência, glossário, apêndice, anexo, índice, formulário de identificação. Agora vamos para a NBR. Nós temos a NBR número 14.724 de 2011, que ela serve para reger o trabalho acadêmico e suas normas. NBR 6.021 de 2003 é pertinente à publicação de periódicos. NBR 6.029 de 2006 é pertinente a livros e folhetos. NBR 1474 de 2011, ela vai facilitar a liturgia dos trabalhos acadêmicos. E com isso eu termino aqui unidade 1 e unidade 2 de metodologia do trabalho acadêmico. Eu sou Bela Roseli, levando conhecimento até vocês. Muito obrigada pela audiência e até a próxima edição. Metodologia do trabalho acadêmico.